Bom, irmãos, vamos ler uma palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, versos 1 a 13, e depois mais um ou outro versículo disperso, versos 1 a 13 em primeiro lugar. Capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E, achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, o Ponto, para os irmãos que não estão a conseguir referenciar ou não sabem, era uma província romana que ficava mais ou menos a oriente, ou se quisermos a norte da Turquia, da atual Turquia, virada para o lado do Mar Negro. Natural do Ponto, portanto, que havia pouco tinha vindo de Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. Portanto, Paulo tinha partido de Atenas, se juntou com Áquila e Priscila. E porquê? Porque diz a palavra de Deus no versículo 3, como era do mesmo ofício, tinha a mesma profissão, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Tendas que ainda hoje se usam. É importante que se diga que este não foi sempre o ofício de Paulo. Este foi o ofício que ele provavelmente arranjou, aprendeu, para poder prover à sua subsistência como obreiro do Senhor. Porque Paulo, como sabemos, era um homem letrado, um homem com estudos académicos, como dizemos hoje, e não quer dizer que fosse algum desprimor fazer tendas também, mas eu estou convicto de que este era o ofício que Paulo encontrou para sobreviver, para prover à sua subsistência enquanto apóstolo. Irmãos, vamos ler ainda mais 2 ou 3 versículos. Versículo 18. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos. E dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinham voto. Versículos 24 e 28. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, no Egito, atual Alexandria, varão eloquente, e já naquela altura, no mesmo Egito, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Eloquente e poderoso nas Escrituras. Porque, com grande veemência, convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Bom, mas deixemos Apolo agora descansar mais um bocadinho e foquemo-nos em Áquila e Priscila. Áquila não é nome de mulher, é nome de homem. Priscila, sim, é nome de mulher. E Áquila e Priscila eram, portanto, um casal. Um casal que estava ali em Corinto, em Éfeso, aliás, quando chegou Apolo junto deles, já lá não estava Paulo, quando Apolo se reuniu a eles. Mas, quando olhamos para Áquila e Priscila, vimos que eles eram refugiados. Não eram naturais dali. Eram refugiados. E ao contrário daquilo que acontece com refugiados hoje, na sequência destas guerras que andam pelo Médio Oriente e por tantas nações do mundo, especialmente ali para os lados do Golfo Pérsico, ao contrário daquilo que acontece hoje,
as pessoas acolhiam os refugiados. Não os deixavam morrer no Mediterrâneo, acolhiam os refugiados por causa de uma perseguição que tinha havido em Roma. Áquila e Priscila tinham-se refugiado ali. Aquilo que nós percebemos da Bíblia é que Áquila e Priscila eram um casal unido. Quando ouvimos falar de Áquila, ou quando falamos de Áquila e Priscila na Bíblia, ouvimos sempre falar dos dois. Não ouvimos falar de Áquila por um lado e Priscila por outro. Não. Estão sempre os dois juntos. Áquila e Priscila. Era também um casal que, além de ter responsabilidades, provavelmente numa igreja existente na sua própria casa, e que, a avaliar pelas Escrituras também, já não era assim tão pequena quanto isso, além de ser unido, era um casal que tinha também qualidades espirituais, talvez um pouco acima do normal, qualidades de conhecimento, tinham a ver com o conhecimento das Escrituras. Era um casal que ouvia atentamente a palavra, e não só ouvia, irmãos, que às vezes ouvir pode não ser o mais importante. É preciso que nós saibamos também ouvir, e é preciso que saibamos interpretar aquilo que ouvimos, e é preciso que saibamos, no que concerne à palavra de Deus, confrontar aquilo que ouvimos com a Bíblia Sagrada. Isso é muito importante. E era isto que Áquila e Priscila faziam. Confrontavam o ensino que recebiam, aquilo que ouviam de outros, com a palavra de Deus. E com a doutrina bíblica que já tinham recebido. Sabe, irmãos, quando Apolo chegou ali, a palavra de Deus diz que Apolo era um homem muito eloquente e poderoso. Poderoso. Todos nós imaginamos o que é isto. Poderoso na exposição dessa palavra e no ensino acerca de Jesus Cristo. Eu estou a imaginar Áquila e Priscila, uns fabricantes de tendas, operários, portanto, no conceito de hoje. Pessoas que tinham um trabalho manual, não tinham um trabalho intelectual, não era essa a sua profissão, tinham um trabalho manual. Eu não sei se esta já era a sua profissão quando eles estavam em Roma, mas pelo menos ali era trabalho manual. E quando chega Apolo, com este poder todo nas Escrituras, com esta eloquência toda que Apolo tinha, um académico, um homem que tinha estudado, eu imagino que aqueles irmãos simples que ouviam Apolo a pregar, a ensinar a palavra de Deus, que ficassem boquiabertos com tanto poder na exposição dessa palavra e com tanta eloquência. Se calhar ouviam muitas palavras até que nem percebiam, não é? Porque nem todo o vocabulário às vezes é do nosso conhecimento. Temos que ir ao dicionário e ver algumas palavras. Não sei se era o caso de Apolo. Mas sabe uma coisa? Quando nós somos jovens obreiros, ou quando somos jovens pastores, ou quando vimos com aquele fogo todo de queremos iniciar o nosso ministério, às vezes esquecemos um bocado de contextualizar a nossa mensagem. Esquecemos um bocado de adaptar a mensagem ao nosso auditório. Eu acho que é um pouco isso que estava a acontecer com Apolo. Não só Apolo mostrava eloquência, não só Apolo mostrava poder, mas provavelmente esquecia-se de olhar para as pessoas que estavam à sua frente. E se calhar disse muita coisa, foi além daquilo que as pessoas podiam e queriam ouvir e que não percebiam, algumas provavelmente, aquilo que Apolo dizia. Olha, se houve muita gente que
ficou rendida à eloquência e ao poder de Apolo, que apenas focou na eloquência e no poder de Apolo, que apenas ficou rendida à sua sabedoria, dizendo: este homem, realmente este rapaz é uma pessoa extraordinária, uma eloquência que a gente nem percebe muito bem o que ele diz, com um poder na exposição que vem de dentro, que vem do Espírito Santo. É realmente uma pessoa de uma eloquência e um poder, de uma capacidade extraordinária. Eu imagino que muita gente, das pessoas que o ouviam, podiam ficar focadas nisto. Pessoas humildes, pessoas simples, podiam pensar: não podemos dizer nada, temos que nos render. Não podemos pôr em causa nada porque ele sabe muito mais do que nós. E se ele diz estas coisas é porque conhece. E nós somos pessoas simples, não percebemos nada. Isto pode ter impressionado muita gente. Eu acredito que Apolo impressionou muita gente. Senão a sua história nem estaria aqui, narrada no livro de Atos. Sabe, apesar disso, apesar de tanta eloquência, de tanto poder, de tanta capacidade expositiva, houve pelo menos duas pessoas que Apolo não conseguiu impressionar muito. Chamavam-se Áquila e Priscila. Não ficaram nada impressionados com a exposição de Apolo. Ou se ficaram talvez emocionados com a sua eloquência. Um judeu com aquela capacidade agora de pregar acerca de Jesus Cristo, com aquele poder recebido de Deus para pregar acerca do Filho de Deus. Uma coisa fantástica. Mas espera aí, Apolo, há muita coisa que tu não sabes. Anda daí, vem até a nossa casa que nós vamos te explicar, ponto por ponto, o que é que te falta saber. Áquila e Priscila, operários, pessoas que tinham um trabalho manual, a explicar a Apolo o que ele não sabia, a mostrar coisas que nós não nos devemos envergonhar é do conhecimento da palavra de Deus. Seja qual for a eloquência do pregador, seja qual for a sua capacidade expositiva, mas se o pregador estiver a cometer erros, estiver a dizer barbaridades, então, irmãos, nós não podemos ficar calados. E não estou a dizer que vamos levantar a nossa voz aqui na igreja e nos vamos pôr pé. Espera aí, irmão, que isso não é assim, não. Mas no fim pegamos-lhe no bracinho: olha, você disse isto, assim, não está correto. O caminho não é esse. A palavra de Deus não é dessa maneira. Mas Áquila e Priscila eram pessoas educadas. Ouviram Apolo e, enfim, pegaram-lhe no braço e levaram-no até a sua casa para lhe explicarem mais pontualmente a palavra de Deus. Irmãos, nós não podemos esquecer, como dizia Paulo, aliás, que a vida cristã, a salvação não consiste apenas de palavras, mas consiste de vida dentro de nós. E essa experiência, talvez Apolo ainda não tivesse. E sabe, a igreja precisa de pessoas com a atitude de Áquila e Priscila, pessoas conhecedoras da palavra de Deus, pessoas que estudam a palavra de Deus, pessoas que analisam a palavra de Deus, pessoas que confrontam a palavra de Deus e que podem depois explicar mais pontualmente àqueles que ainda estão a começar o caminho o que é realmente a vida cristã, o que é a salvação, quem é Jesus Cristo e quem é Deus. E isto, meus irmãos, é a coisa mais importante que um cristão pode fazer, do que um cristão pode testemunhar. A emoção dos cultos é muito importante, irmãos. Nós derramamos aos pés de Deus, mas temos que ser racionais quando analisamos também a palavra de Deus. E racional não é uma palavra que tenha uma carga pejorativa.
Racional quer dizer inteligência. E na análise, na abordagem da palavra de Deus, nós temos que ter inteligência espiritual. Inteligência espiritual. A igreja precisa de Áquilas e Priscilas que tenham uma compreensão plena e uma convicção tal no Evangelho que os leva a saber exatamente quem são. É preciso saber quem somos, irmão. Não é dizer apenas que somos cristãos, que somos isto ou que somos aquilo. É preciso saber porque é que somos. É preciso dar valor à nossa afirmação. A palavra de Deus diz que pelos frutos os conhecereis. Provavelmente, se uma laranjeira começar a dar maçãs, os irmãos vão olhar e vão dizer: há aqui qualquer coisa que está errada. Eu nunca vi uma laranjeira dar maçãs. Há aqui qualquer coisa que está errada. Irmãos, infelizmente temos muita gente que se diz cristã, que são deste género, laranjeiras que dão maçãs. E a coisa não bate a bota com a perdigota, como costumamos dizer, como diz o adágio, não é? Mas sabe, mais importante do que explicar aos outros qual é o caminho de Deus, mais importante do que explicar aos outros, esclarecê-los acerca das Escrituras, é ter uma atitude cristã na explicação dessas coisas. Porque se vamos com a atitude de superioridade, não, eu é que sou cristão, agora vou-lhe explicar como é que isto é. Isso não é bem assim. Não. Amor cristão. Paixão pela palavra de Deus. Capacidade de pôr essa paixão, de transmitir o amor de Deus aos outros. Levaram-no consigo, diz a palavra de Deus, no versículo 26. Levaram-no consigo. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo. Anda, Paulo, olha, vais jantar ou vais almoçar lá à nossa casa hoje. Podes até dormir lá, para termos mais tempo para falar. Levaram-no consigo. Sabem, eu reconheço que o escritor bíblico quis, nesta frase, levaram-no consigo, o levaram consigo. Colocou aqui uma dose de compreensão, uma dose de amor, que ressalta desta frase. Levaram-no consigo. Não o chamaram à parte. Olha lá, pá, isso que disseste aí, essa história está mal contada. Não é bem assim. Há aí coisas que tu não estás a dizer. Não. Levaram-no consigo. E lhe declararam mais pontualmente, ponto por ponto, o caminho do Senhor. Será que Apolo não sabia? Claro que sabia. Apolo sabia muita coisa, mas muita coisa que podia eventualmente andar aí só pela rama. Não tinha o conhecimento do tronco, não tinha o conhecimento do principal. Não ficaram para ali contenciosos, zangados. Então, mas nós andamos aqui a construir, entre aspas, a igreja, e agora vem este dar um ensino que foge um bocadinho, passa um bocadinho ao lado do ensino que nós estamos a trazer à igreja. Sabe o que é que Paulo dizia? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um tal que soa, como o sino que tinha. É disto que é feita a igreja. É disto que é feita a igreja. É isto que deve prevalecer na igreja. Ainda que eu falasse todas as línguas dos anjos, dos homens, não tivesse amor, seria como um tal que soa, como sino que tinha. Os irmãos já experimentaram bater, estão a ver aqueles bidons, não é? Aqueles tambores grandes, metálicos, aqueles 200 litros ou 250, não sei quanto é que aquilo leva. Já experimentaram bater numa coisa daquelas vazia?
Aquilo faz um barulho, se der uma pancada assim mais forte, faz um barulho considerável, se mete nos ouvidos. Mas se estiver cheio, o barulho é diferente. Muito menos, não tem nada a ver. Aquilo que eu acho, irmãos, é que realmente há pessoas que têm um grande talento natural para falar. Têm um grande talento natural para falar. Não é o meu caso. Mas há pessoas que têm um grande talento natural para falar em público. Mas na maior parte das vezes não têm uma grande mensagem para entregar. Irmãos, cuidado. Não se deixem enganar. Não se deixem enganar por aqueles que têm um grande talento para falar em público. Cuidado. Porque um bidão vazio faz muito barulho. Mas sabe o que é que está lá dentro? Zero. Não tem nada. Nada. Mas se o bidão estiver cheio, você já não consegue que ele faça barulho praticamente nenhum. Houve a pancada que dá, porque ele está cheio. E sabe, ainda que esta analogia não seja muito delicada, mas aqui Áquila e Priscila representavam o bidão cheio. E Apolo ainda era um bidão assim com um bocadinho de conteúdo, pouco, ainda ressoava muito, mas ele não tinha realmente uma mensagem muito grande ainda para entregar. Não ficaram, Áquila e Priscila não ficaram receosos da grande eloquência de Apolo nas Escrituras. E a verdade é que Apolo também não ficou nada chateado, a palavra de Deus não diz nada sobre isso, não ficou nada aborrecido por lhe terem pegado no braço e o terem levado com ele. Ficou agradecido, não ficou nada chateado, ficou agradecido. Irmãos, é esta humildade, esta sinceridade entre os crentes, entre os cristãos, que faz o cimento com o qual se constrói a igreja. Há aqui muita gente que estudou, fez cursos, tem profissões intelectuais. Há outros que têm profissões manuais, que usam as suas mãos para trabalhar. Há uma diversidade muito grande dentro da igreja. E ainda bem, porque é isso que constrói também a igreja. As experiências de uns e de outros. Será que os que têm mais estudos são superiores aos que têm menos estudos? Não, irmãos. Perante Deus somos todos iguais. Na igreja somos todos comunidade cristã. Encaixamos uns nos outros como cristãos. É esta igreja que se está a construir, que vai estar perante Jesus. E como cristãos, há duas coisas que nós precisamos ter: humildade para aprender e sabedoria para corrigir. Humildade para aprender e sabedoria para corrigir. Se você sabe pouco, ou não sabe nada, ou ainda está a aprender, então é melhor não pensar que tem muita sabedoria para corrigir. Tenha-se humildade para aprender aos pés de Jesus e no seio da igreja. O casal era importante ali onde estava. Era credor da saudação de Paulo. O apóstolo tinha realmente Áquila e Priscila em grande estima. Pelo menos eu não vamos ler, mas é o que diz em Romanos, no capítulo 16:3, em que Paulo saúda Áquila e Priscila. E quando assim é, irmãos, realmente o amor de Cristo prevalece nos nossos corações, então é bonito ver este tratamento entre os crentes. Paulo a saudar Áquila e Priscila. Paulo a falar de Apolo. Áquila e Priscila a ensinarem Apolo, mesmo tendo ele muito mais estudos do que Áquila e Priscila. O casal era cooperador de Paulo. Mas Paulo diz que em Cristo Jesus, não eram empregados de Paulo, não eram ajudantes,
mas lutavam com ele ombro a ombro pela mesma coisa. Cooperadores. E é isto que nós temos que ser uns com os outros, cooperadores. Ombro a ombro, uns com os outros, caminhando com o mesmo objetivo, pela Igreja de Deus. A obra de Deus deve ser feita com este espírito de cooperação, tal como Paulo tinha com Áquila e Priscila. E Paulo diz mais, que Áquila e Priscila se puseram muitas vezes em risco para defender a própria vida de Paulo. Fantástico, irmãos. Quem é que hoje faz isso? Puseram-se muitas vezes em riscos, puseram a sua cabeça, a sua vida, para defender a vida de Paulo, porque sabiam a importância que Paulo tinha para a igreja naquela altura. E como era importante que Paulo sobrevivesse, que Paulo continuasse a ensinar, que Paulo continuasse a admoestar, que Paulo continuasse a levar a palavra de Deus a locais distantes como levou. E por isso expunham a sua própria cabeça, davam a sua vida em sacrifício para que a vida de Paulo pudesse continuar no ensino da palavra de Deus. É por isso que quando nós olhamos para a vida de Áquila e Priscila e nos confrontamos com a vida de Áquila e Priscila, que parecem personagens menores da palavra de Deus, é a única vez que aparecem referidos, que a história deste casal aparece referida aqui na Bíblia, parece que são personagens pequenas, provavelmente poderiam ter passado ao lado, mas não, mereceram uma saudação importante de Paulo. Reconheceu-os como seus cooperadores, reconheceu a capacidade deles para admoestarem, para corrigirem, para ensinarem, para dirigirem o ensino de Apolo. E Apolo tornar-se-ia um cooperador importante também na explanação da palavra de Deus, no ensino da palavra de Deus. Sabe, irmãos, nós hoje temos uma grande confusão. Eu cansei, já disse isto a pessoas mais próximas de mim, cansei-me dessa coisa que dá pelo nome do Facebook. Tinha 600 e 700 amigos. Sabe o que é que eu fiz? Cansei-me de tal maneira, fiz um varrimento total e fiquei com amigos no Facebook apenas aqueles que eu conhecia pessoalmente. E agora descobri que estão a aparecer coisas no Facebook que eu já nem me lembrava daqueles grupos a que tinha aderido. Como gosto de antiguidades, aderi a vários grupos que tinham a ver com antiguidades, tinham a ver com outros temas. E agora estou a descobrir, né? Estas coisas não me apareciam há tempos. Depois não, tinha lá os outros todos a empastelarem aquilo. E a verdade, irmãos, é que há coisas sinistras que eu tenho. Sinistras no sentido de não são assim coisas sinistramente fantásticas, não é? Mas há coisas que eu descobri recentemente, que agora temos muitos cristãos que se designam por cristãos sionistas. Sabe o que é isto? Pois eu também aprendi há pouco tempo. Quer dizer, sionista, eu sei o que é. O sionismo foi um movimento político levantado por judeus que estavam na diáspora, ali na altura da Segunda Guerra Mundial, e que levou depois, esse movimento levou à fundação do moderno Estado de Israel. Mas agora há por aí uns cristãos, chamados cristãos sionistas, que acham que para serem cristãos, para serem salvos, precisam também reverenciar Israel. E eu queria dizer uma coisa aos irmãos, por muito que isto custe. Eu quando olho para Israel, vejo Israel na profecia de Deus. Mas não vejo Israel como uma nação assim tão diferente de todas as outras nações do mundo. Temos cristãos sionistas, temos cristãos disto, temos cristãos daquilo. Depois temos os evangélicos no Brasil, nos Estados Unidos, que já não sabem muito bem o que é aquilo. Uns são disto, outros são daquilo. E já nem vou falar, nem quero falar na história das campanhas eleitorais, que felizmente nunca falei nisso, a não ser pela rama, não é? Não tenho nada a meter com
em quem os brasileiros votam, mas oxalá que consigam escolher o melhor caminho para eles. Mas aquilo que nós descobrimos hoje, meus amados irmãos, é que já nem os cristãos, ou aqueles que se dizem cristãos, sabem exatamente aquilo que são. E eu quero saber aquilo que sou. Sou salvo em Jesus Cristo, salvo, redimido pela cruz de Cristo, e como dizia Paulo, trago na minha vida, trago no meu peito, trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Só isso, ponto, parágrafo. Não sei o que é o resto. Somos filhos de Deus. Fartei-me disso. Houve uma divisão também na igreja primitiva. E Paulo teve que intervir. Uns diziam que eram de Pedro, seguiam o ensino de Pedro, outros que seguiam o ensino de Apolo, outros que seguiam o ensino de Paulo. E Paulo teve que intervir. Porque o Evangelho não é isso. O Evangelho é a palavra de Deus. Paulo, quem foi Paulo? Quem foi Apolo? Quem foi Pedro? Homens como nós. Quem foi Priscila? Mulheres como vós. Mulher como vós. Personagens, pessoas que tinham Cristo na sua vida. E isto é o mais importante. Aquilo que somos, meus amados irmãos, é filhos de Deus. O resto são epítetos, são alcunhas, são nomes que se arranjam, muitos se arranjam para si próprios, para dizer que sabem mais que todos os outros, são mais eloquentes que todos os outros. Mas afinal de contas, são cântaros vazios. O que é que nós podemos retirar, meus irmãos, deste ensino para terminar? Eu já não tenho noção há quanto tempo começou. Não vi os olhos. Está a acabar hoje. Eu também. Mais uma hora, tá bom. Irmãos, aquilo que se resume do testemunho de Áquila e Priscila, porque foi esse o testemunho que eles deram, é que o crente, o cristão, aquele que é filho de Deus, deve deixar o bom cheiro de Cristo por onde quer que passe. Há aqui uma frase que eu tirei já não sei de onde, confesso. Mas eu transmito aos irmãos, eu vendo pelo mesmo preço que comprei. Não sei se vale muito, se vale pouco. Não ganho nada com este negócio. E esta frase diz o seguinte: quando as pessoas falam mal de nós, não se preocupe. Preocupe-se de modo a que ninguém possa acreditar neles. E isto é o bom cheiro de Cristo. Falam mal de si, não se preocupe. Também falaram mal de Jesus. Falam mal de Deus. Não se preocupe. Preocupe-se é que o seu modo de viver, o seu testemunho cristão, possa dar a certeza de que os outros não acreditam neles. Veem a sua vida, o seu testemunho. Isto é, pôr em prática, estender aos outros aquilo que aprendemos de Jesus. Ou seja, saber aquilo que somos. Isso é o mais importante. Deus abençoe cada um de nós, quando sair daqui hoje, possa sair com esta convicção de que sabe exatamente. Amém.